todos, o meu nome é Verónica Casanova e este é o meu vídeo de participação no NYX Face Awards Portugal. Então hoje decidi fazer uma maquilhagem assim um pouquinho a puxar para o artístico, inspirada na Viúva Negra, naquela aranha super fantástica que é super pequenina, mas ao mesmo tempo é tão poderosa. E a maquilhagem vai representar isso tudo. Eu vou fazer uma maquilhagem muito poderosa e também um pouquinho mais artística, com teias de aranha, com aranha desenhada e pronto, vocês vão poder ver neste tutorial o passo a passo para chegar a esse resultado final. Comecei por aplicar um corretor amarelo da NYX para disfarçar as minhas olheiras e agora estou a aplicar uma base muito branquinha, o tom é o Ivory e também é da NYX, que é Stay Matte But Not Flat, ou seja, eu vou ficar bem branquinha para este tutorial e eu gosto bastante. Neste passo aqui utilizo um eyeliner preto para desenhar as minhas sobrancelhas e também para preenchê-las. Eu queria que elas ficassem super, hiper, mega pretas e não vão ficar completas porque eu não vou utilizar só o eyeliner e eu vou depois colocar uns studs por cima. Para quem não sabe, é aquelas pedrinhas assim mais brilhantes, pretas, mas isso vai ser um passo mais à frente. Agora só estou mesmo a desenhar e a preenchê-las com eyeliner preto. Utilizando um lápis jumbo da NYX no tom Black Bean, que é um preto intenso, eu começo por aplicar em toda a minha pálpebra móvel. Eu vou formar uma base preta para as sombras que eu vou aplicar a seguir. E eu hoje quis fazer um olho mais rasgado, por isso eu vou arrastar um pouquinho o jumbo para fora com a ajuda de um pincel e também vou esfumar o produto para não ficar com qualquer tipo de marcações. Agora com uma sombra castanha esfumo um pouquinho o meu côncavo e vou depositar uma sombra prata desde o início até o centro da pálpebra móvel. Com a base preta por baixo esta sombra ficou ainda mais intensa e o preto vai ficar muito mais escuro, então estou a aplicar neste momento o preto mais no cantinho externo e vou esfumar por todo o meu olho, mas só mesmo a sombra preta, mas com níveis diferentes de intensidade, ou seja, mais intenso no côncavo e no canto externo e depois um degradê para fora, como vocês estão a perceber. Eu só utilizei mesmo preto nesta fase aqui para chegar a este resultado. E esfumo até mais não e utilizo diferentes pincéis para chegar ao resultado que eu quero. Neste momento aplico também sombra preta rente às pestanas inferiores, conecto com o resto do olho e aplico também no canto interno do olho, que é para ficar um olho muito preto. Passando para o eyeliner, eu hoje vou destacar muito o eyeliner, vou fazer um eyeliner muito afiado, super grosso e bastante visível. Como vocês podem ver, eu neste momento estou a aplicar o eyeliner na parte superior do olho. Agora vou afiar o canto interno e vou afiar muito porque inspirei-me de certa forma nas patas das aranhas e então eu queria fazer assim uma coisa bastante afiada e vou também contornar o resto do meu olho porque depois eu vou aplicar pestanas falsas na parte de baixo também, rente às pestanas inferiores e essa base de eyeliner vai-me ajudar nesse efeito. E agora vou fazer o outro olho nesta velocidade supersónica. Como ele é igual, eu decidi avançar muito rapidamente, que é para não se tornar repetitivo passo a passo e para o tutorial também ficar um pouquinho mais curtinho, porque ainda falta muito pela frente e vocês vão perceber. Então agora estou a aplicar corretor nas minhas olheiras e também no canto externo do olho e vou selar com um pó claro, que é para ele não craquelar, e vou selar também o resto da minha face que ainda não tinha feito com pó compacto. E com este pigmento da NYX no tom Silver Pearl, que é assim um chumbo, eu vou escurecer o canto interno do meu olho para ficar com aquele ar mais maléfico.
E agora vamos passar para a parte mais característica do look, que é criar as teias de aranha à volta dos olhos. Eu utilizei um eyeliner em gel para criar este efeito, mas vocês podem utilizar o eyeliner que preferirem. Mas eu garanto-vos que todos os tipos de eyeliner vão ganhar atrito na hora da aplicação. Isto é, a nossa pele vai querer de certa forma mover-se juntamente com o pincel, o que às vezes não ajuda nada porque vai criar quebras em algumas linhas, principalmente na zona da olheira, porque é uma pele muito fininha e que se move muito facilmente. A dica que eu tenho para vocês é que pressionem a vossa pele, que é para evitar que ela se mova muito menos comparado com o normal. E para desenhar uma teia de aranha é muito fácil, é só desenhar umas linhas direcionadas para fora e depois uni-las com parênteses com a curvatura sempre virada para dentro. Para dar mais profundidade à teia, eu decidi criar umas sombras juntamente com uma sombra preta, então apliquei e depois esfumei com outro pincel para dar assim um aspecto mais esfumado e para não se perceber muito bem que tinha ali sombra. Este efeito ficou muito giro e deu um aspecto ainda melhor à teia que já estava feita. Para dar um glamour extra, eu decidi aplicar uns studs, ou seja, as pedrinhas que vocês estão a ver na imagem. Optei por preto porque eu achei que trazia a lembrança algo mais gótico, sombrio, obscuro, mas ao mesmo tempo sofisticado. Apliquei dois tamanhos diferentes, apliquei um tamanho médio e um tamanho mais pequenino. Nas sobrancelhas, por exemplo, comecei com os médios e terminei com os mais pequenos, mas na teia de aranha já foi assim um pouco random. Apliquei salteadamente uns médios e uns mais pequenos para ficar com um efeito mais diferente e também melhor. Aplico também máscara de pestanas, mas só e unicamente nas superiores, e em seguida vou aplicar o jumbo no tom Milk na linha de água, que é para confundir onde termina a minha linha de água, porque eu vou aplicar pestanas falsas. Apliquei nas pestanas superiores e também umas pestanas falsas na linha das inferiores, que é para ficar com aqueles olhos mesmo à aranha. E agora estou a utilizar um pigmento também da NYX, aquele tom chumbo que eu já utilizei anteriormente, para contornar e para modelar o meu rosto, para ganhar profundidade, e queria assim um tom que não fosse muito natural, que fosse assim uma coisa mais artificial, e achei que o chumbo condizia muito. E então agora estou a desenhar as minhas presas, porque eu sou uma aranha supostamente, e estou a desenhar nos lábios com a ajuda do lápis preto da NYX. Depois de desenhar as minhas presas, eu vou preenchê-las com um tom preto. No geral, o lábio vai ficar todo preto, mas antes que isso aconteça e antes de eu preencher o resto dos lábios, eu vou contornar as presas com um tom branco, que é para elas sobressaírem ali no meio do preto. Por fim, vou aplicar um pouquinho de sombra preta abaixo das presas para dar um pouquinho mais de profundidade e vou também esfumar e passando em seguida para a minha aranha no ombro.
Vou começar por desenhar a forma, são apenas dois círculos, o maior e o mais pequeno, com a ajuda de um lápis preto primeiro e depois vou preenchê-lo de preto. Como vocês podem ver, eu estou a preencher algumas zonas mais escuras e outras mais claras, que é para já ficar com aquele efeito de sombra e etc, que vai dar mais dimensionalidade à nossa aranha. Depois, para intensificar ainda mais o preto em algumas áreas, eu vou aplicar sombra preta. Vou desenhar depois também as perninhas, vou desenhar uma sombra esfumada toda à volta para criar sombra. Mas pronto, basicamente o efeito é este que eu estou a dar. Eu quero que ela fique assim um pouquinho mais realística. E neste momento estou a intensificar mais as perninhas, a desenhá-las mais perfeitinhas. Depois de esfumar tudo, eu vou intensificar os contornos da mesma, que é para eles ficarem um pouquinho mais salientes e para se notarem ainda mais. E claro que a nossa pequenina não podia ficar sem olhos, por isso eu apliquei dois studs, desenhei-lhe duas presas, apliquei também um pouco de cola de pestanas em cima do corpo e colei um pouco de algodão e por fim apliquei um pouquinho de sombra preta para o algodão não ficar tão branco. Isso deu assim um aspecto mais 3D à aranha. Eu espero que vocês tenham gostado do tutorial. Até à próxima e bye! Beijinhos! Mua!